Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Esse aqui é um espaço muito fértil de troca de ideias, de informações, fonte para muitos empresários de informação de confiança, né, Márcio? Fernando, e o tema de hoje é de mamano a caducando, desde o grande industrial até aquele pequeno comerciante, todos que estão aí nos assistindo vão ter interesse nessa discussão. Estamos recebendo aqui o superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Márcio. A todos vocês que estão nos assistindo aí, um prazer aí. Parabéns pela audiência, né? Os 4 cantos do estado, né? A FACIEG presente aí através das associações comerciais. É um prazer estar com vocês aqui. Marco, fala pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho aí à frente do Procon, que começou em abril do ano passado, um ano, portanto. Isso. Pô, tem um ano praticamente, né? O governador me deu essa missão de estar assumindo, né, o órgão máximo aí de defesa do consumidor do estado de Goiás. Lógico que como a gente assume uma casa nova, a gente sempre com muitos desafios, né? O Procon Goiás ele tem sido um órgão muito atuante na defesa do consumidor. E acho que quando o governador me chamou para estar assumindo, né, o Procon, foi no intuito não só de continuar a fazer um trabalho, né, que o Procon já exercia, né, não só na fiscalização, em relação aos atendimentos das reclamações individuais, mas também entrar com uma imagem onde o Procon Goiás possa não só continuar fazendo o seu trabalho de fiscalização, mas também fazer o que o Código do Consumidor te orienta, que é também orientar, né, e educar as empresas. Né? Nós sabemos que as empresas e o consumidor têm que andar junto. Né? Não adianta você ter somente a mão pesada do Procon, autuar, fiscalizar, que é o que a gente faz. Mas acho que em paralelo a isso, é importante ter essa consciência de que o Procon também ele precisa orientar e educar muitas empresas para que a gente possa estar trabalhando aí em conjunto. E que bom que tem um órgão que fiscaliza essas relações de consumo, porque se não fosse isso, nós consumidores seríamos lesados o tempo inteiro, né? A gente tem essa sensação. E eu falo que hoje, desde que quando a gente nasce, a gente é consumidor. Né? Quando você pega uma chupeta que a sua mãe compra, uma mamadeira, quando ela vem estragada, quando você compra um leite em pó que está vencido, né? Quando você está tendo o seu parto na maternidade, você está prestando um serviço com o médico. E hoje, quando você tem um celular, quando você tem um relógio, você tem um microfone que está quebrado, 24 horas existe relação de consumo. Principalmente hoje com a internet, né? Você está com o telefone na mão, 24 horas, você abre uma página de rede social, a pessoa já sabe o que você quer comprar, já sabe que você está pensando em comprar, parece que eles pensam mais rápido que você. Né? E hoje, com esse advento da internet, cada vez mais vem acontecendo crimes contra o consumidor, né? Páginas falsas, né? O próprio mercado online que você compra não recebe. Então, eu acho que essa relação de consumo ela está cada vez mais intensa na nossa sociedade e o Procon tem esse papel forte de estar defendendo os consumidores. Já tem mais queixas dessa relação de consumo online do que da de presencial? Olha, os números do Procon, nós temos aí hoje mais reclamações online pelo Procon Web do que as reclamações presenciais, né? No ano passado, nós atendemos aí quase 50 mil pessoas. 50 né? mil 50 pessoas? mil pessoas com reclamações. E isso é um número pequeno pela quantidade de relação de consumo que tem no dia a dia. A grande maioria das pessoas não reclamam. Né? Mas como o Procon ele é um Procon estadual, e essa capilaridade aí, ela muitas vezes, nosso estado é um estado muito grande. As pessoas não conseguem pegar o carro, vir ao Procon Goiânia. Aqui o Procon Goiás, que é em Goiânia. Então, as reclamações online hoje são maiores do que as reclamações presenciais. Mas elas são mais das variadas, Fernando. Então, assim, nós temos hoje desde as grandes empresas de telefonia, bancos, que tá sempre as mais reclamadas. Né? Agora a questão do INSS, que tem acontecido muito também. E também as questões das compras online. Tem aumentado cada vez mais esse consumo pela internet, né? Ela ainda não passou, acho que o consumo presencial. Ah, sim. Não passou. Mas tem aumentado cada vez mais. E cada vez mais tem acontecido golpes. E os cartões ainda são os campeões de reclamação? Ou as empresas de telefonia? Telefonia. Eu falo para você que telefonia hoje são as campeãs. Depois você vem bancos,
Essa briga dos dois ali é pau a pau. Aham. Eles estão sempre um mudando de posição. Você tem banco, cartão de crédito, tarifa abusiva, taxas que cobram e você não combinou, empréstimo consignado, é uma coisa muito que a gente tem tido muitas reclamações. E telefone, né? As grandes operadoras, né? Contas de telefone, você não conseguir cancelar seu telefone. Essa história do INSS, por exemplo, antes de estourar, vocês já vinham recebendo queixas? Nós já vimos recebendo queixa. Só para você ter uma ideia, Fernanda, Márcio, você que está nos assistindo, de 2024 para 2025, praticamente um ano e 2 meses, nós tivemos mais de 1.300 reclamações de cobranças indevidas em relação a essa questão desse golpe do INSS, de diversas associações. Então, o PROCON ele já vem atuando, entrando com processos administrativos, entrando com processos coletivos, né? Tentando fazer reuniões com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília. Porém, eu acho que ninguém imaginava que esse rombo era tão grande, né? Que chegava a bilhões. Mas, com certeza, isso o PROCON já tinha verificado, já estávamos autuando e várias empresas, e são multas altíssimas. Às vezes é uma cobrança indevida de R$40 daquela pessoa ali que muitas vezes não sabe nem do que está se cobrando. Você multa uma associação dessa lá em 30, 40 mil reais, porque realmente ela configura um dano coletivo. Mas a gente tem feito um trabalho mais intenso agora, não só nessa questão do INSS, mas também dos empréstimos consignados, para estar não só autuando as pessoas que foram lesadas, essas empresas, mas também orientando, né? Agora está tendo o novo golpe, as pessoas agora estão fingindo páginas de fake news aí para você, saiba como restituir o dinheiro que você perdeu, quer dizer, toda hora tem uma coisa nova, então você realmente tem que deixar a população antenada. E eu fico já antecipando algo que vai acontecer, porque nesse intervalo desse tanto de cobrança indevida, muitos acionaram o Poder Judiciário. Sim. E, em média, dependendo do juizado especial, na média o processo é 1 ano e meio que finaliza. Então, agora que está vindo as execuções, né, onde as partes vão tentar receber o que o juiz arbitrou como dano moral, como repetição do indébito e tal. E como a bomba estourou, eu acredito que essas contas dessas empresas, associações, vai estar zerado. E como que o consumidor vai ser ressarcido desse prejuízo? Márcio, a gente tem alguns exemplos. A própria Urba Hotel Urbano, né? Eles tivemos várias reclamações, quer dizer, essa empresa ela lesou inúmeros consumidores, as pessoas fizeram um acordo com ela, né? Hoje, por exemplo, ela já não está mais cadastrada no Ministério do Turismo. Você vai entrar no judiciário para poder tentar travar algum dinheiro de alguma conta, ele não tem mais dinheiro, né? E você falou uma coisa muito, muito sensata. As associações lá na frente não vai ter dinheiro nem para bloquear, né? Então, mas realmente a única forma que tem é judicializando. Não tem como. É tentar, porque nós do órgão do consumidor, a gente já vem fazendo essas autuações e multando essas empresas. Muitas devolvem o dinheiro, inclusive em duplicidade, mas é um percentual desse tamanho que entra. É muito pequeno. Em termos percentuais, as multas que o PROCON aplica, o que o PROCON de fato recebe dessas multas? Essas multas são de fato pagas? Elas é o seguinte, muitas empresas entram tentando contestar aquela nossa atuação. Mas a partir do momento que ela vai ali para a dívida ativa, quando ela quer abrir uma conta, que ela trocar um CNPJ, ela vai ter que pagar. Não tem como, ela paga. Muitas vezes ela demora, mas paga. Quando esgotam-se os recursos. Quando esgotam todos os seus recursos, elas pagam. Engraçado que as menores empresas pagam, as grandes empresas que não pagam, né? Às vezes o pequeno comerciante ali, o pequeno supermercadista ali, que você vai no mercado ali no interior, isso ali que tá gera com uma produto revolta vencido. enorme. Às vezes o cara é reincidente. Essas grandes empresas de telefonia, os bancos. Isso, eles ficam sempre defendendo. Então aquilo vira uma bola de neve, mas pagam, uma hora pagam. Tanto que você tem uma carteira de recebimento hoje, né, de gestão de crédito que o PROCON faz, que todo mês essas empresas pagam, mas elas entram sempre com defesa.
Agora, são multas que de fato fazem com que essas empresas não reincidam no crime? Eu vou pedir que o senhor segure a resposta Tá. para a gente falar antes da OCB, Márcio. Fernando, a OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil, que aqui no estado de Goiás é liderada pelo presidente Luiz Alberto, e ela tem toda uma expertise, ela ajuda para quem tem vontade de montar uma cooperativa ou as que já têm, que querem melhorar a sua gestão. A OCB fez um trabalho imprescindível a favor da economia goiana, então fica aqui a dica, se você pretende atuar no ramo cooperativo, você tem que procurar a OCB. Então, Marco, porque se essas empresas de telefonia, por exemplo, estão ali sempre no topo das reclamações, os bancos também, é porque as multas não pesam para eles, né? É engraçado. Por que essas empresas têm muitas reclamações? Porque elas têm muitos clientes. Sim. Né? Então, você pega os grandes bancos, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, está sempre ali, porque tem muitos clientes. Você pega as operadoras de telefonia. Por que a Claro é a mais reclamada? Porque a do market share é ela que tem mais clientes no estado de Goiás. Mas nós temos feito algumas ações, principalmente com a empresa que quer ser ajudada. Por exemplo, a Claro hoje ela tem um ponto fixo no Procon. Então, a pessoa que tem uma reclamação para fazer com a Claro, ela vai no Procon, eles têm uma resolutividade de 90%. Olha que Então, bacana, 90%. De 10 pessoas que chegam no Procon, 9 são resolvidos os problemas. Isso é bom até para a imagem da empresa, né? Com o Então, consumidor. assim, quando a empresa quer ser ajudada, realmente dá resultado. Né? A própria Equatorial. Equatorial, quando assumiu o Procon, ela estava entre as 4 mais reclamadas. Hoje a Equatorial já está na 75ª posição. Presencial. Por quê? Porque montamos uma pessoa da Equatorial dentro do órgão. A pessoa que tem algum problema com a Equatorial, ela vai no Procon. Para vocês entenderem, nós estamos há 3 meses com a Equatorial lá. 93% de resolutividade. A pessoa chegou com protocolo, olha, minha conta de energia foi cobrada a mais, cortaram a minha energia indevidamente, eu comprei uma geladeira, a geladeira quebrou, 93% de resolutividade. Por isso que empresas que querem ser ajudadas, elas têm resultado. Mas por que tem muita reclamação? Porque aquilo ali vira uma bola de neve. Ela resolve o problema de você entra com dano coletivo, você cobra uma multa muitas vezes de 4, 3 milhões de reais e acontece. Eu acho que parece que é mais proveitoso pagar a multa do que você resolver o problema. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque cada hora é uma coisa nova. Que outras empresas têm essa parceria com o Procon, essa intenção de resolver as queixas do consumidor? Nós já oferecemos para todas as operadoras de telefonia. Nós estamos tratando agora com a TIM e com a Vivo. Estamos fechando com a Saneago também. O Saneago também hoje já vai ter uma linha direta com a gente. Então, nós temos feito isso com as grandes empresas. A gente pega as mais reclamadas. Então, nós estamos fazendo agora um preposto com cada empresa mais reclamada. Por exemplo, nós pegamos o Banco Bradesco. Bradesco, eu preciso de um preposto para que quando a pessoa chegue para reclamar de algum problema, possa ser resolvido na hora. Porque qual que é a finalidade do Procon? Não é multar as empresas. A finalidade do órgão é resolver o problema do consumidor. Isso é uma visão nova, porque a gente tem o Procon como um órgão amigo do consumidor. E o senhor está trazendo uma visão de que pode-se ter uma relação educativa com as empresas também. Pode. É isso que eu falo, o Procon não é um órgão arrecadador. Eu até estou com um projeto que apresentamos para o nosso vice-governador Daniel Vilela e para o governador Ronaldo Caiado, que é empresa consciente, consumidor vira cliente. Quer dizer, a empresa que está consciente, aquele consumidor vai virar cliente. Se você tem um mercado que toda vez que você vai lá, você não encontra produto vencido, que você vai pegar um material na gôndola, não vai estar errado ali no preço. Você tem uma ideia, 15% dos produtos que você compra hoje estão errados os preços. Então, você tem que ficar atento. Pegou um produto lá de 10 produtos, 1,5 vai estar com o preço errado. Não é porque o mercado quer, muitas vezes é porque ele tem muito produto. Às vezes ele não consegue controlar. Então, a partir do momento que a empresa ela segue a linha, o consumidor vira cliente. Né? Então, estamos trazendo essa nova mentalidade para o Procon. Tá educando as empresas, né? Dando também soluções para que elas possam estar sempre fazendo certo. Porque o Procon não quer ir lá multar o mercado, multar o posto, multar a telefonia. O que a gente quer é que ele não lese o consumidor. Porque hoje tem muitas pessoas vulneráveis. Né? Muitas vezes a pessoa ela está sendo lesada, ela nem sabe que aquilo ali é um crime, ela nem sabe que ela está sendo lesada.
Então, essa é uma linha que nós estamos levando, que faz com que o órgão de defesa do consumidor esteja não só defendendo o consumidor, mas também dando oportunidade para que aquela empresa possa estar fazendo certo. Ô, Márcio, a gente falando de tantas reclamações às empresas de telefonia, quem está na Tempo não tem isso, né? Não, na Tempo não tem não, viu, Fernando? A Tempo é uma empresa especializada em gestão de linhas telefônicas, sobretudo de celular. Ela tem um poder de negociação muito grande, então quando ela adquire linhas, ela adquire em escala. Então ela consegue trazer para o mercado consumidor planos de telefonia de valor abaixo do que é praticado. E outra grande vantagem da Tempo, qualquer questionamento, dúvida, você não precisa ficar lá se humilhando naquelas centrais de atendimento. O atendimento é humanizado, personalizado. E uma outra grande vantagem também é que a Tempo ela faz parte da rede das associações comerciais, de maneira que parte desses valores vão ser direcionados para as associações comerciais e você está ajudando a manter o sistema como um todo que te representa. Mas como é que eu migro as minhas linhas da minha operadora para a Tempo? É só procurar as associações comerciais. Marquinhos, aproveitar que está o ensejo aí da discussão de celular, de linhas, ligações, como que eu, consumidor, fico livre daquelas ligações compulsivas, oferecendo produtos, serviços? Tem um determinado banco virtual aí que, vou te falar, ele apaixonou por mim. Me liga de 10 em 10 minutos. Banco virtual hoje são recordistas de reclamações também, tá? A gente está falando de grandes corporações financeiras, mas os bancos virtuais hoje, pela quantidade de clientes, eles estão, eu acho que superando esses outros bancos, porque você não consegue falar com o atendente. Você tem um banco virtual no seu aplicativo, aí você vê lá, o cartão seu está cobrado uma coisa errada. Você não consegue falar com ninguém. Impossível. Você vai numa URA ali, você vai no WhatsApp, você não conversa. A gente tem feito muitas orientações a esses bancos para que a pessoa consiga reclamar. Pra você ter uma ideia, tem bancos lá que nem canal de atendimento tinham, bancos menores, né? Agora, essa questão sua dessa quantidade abusiva aí de telefones é complicado. Para você ter uma ideia, o Procon tem um dispositivo que é o bloqueador de chamadas, né? Você tem um número que está te ligando e você não concorda com aquilo, você tem como entrar no site do Procon e bloquear aquele número. O problema é que eles têm o chamado robozinhos, são 10 que aquele mil número você números. bloqueia. Então, você não consegue ficar bloqueando todos os números, né? A ferramenta já ficou obsoleta, então. Já ficou obsoleta. A própria Anatel já viu que é muito difícil você bloquear esses discadores de chamada, né? A Anatel tem isso. Existe até uma lei. Esse próprio telefone que você bloqueou, se ele te ligar depois de 30 dias, você pode ir no Procon. Agora, não precisa ser aquele número, tá? Se você sabe que aquele número ali é desse banco digital, você bloqueou aquele número, e aquele número daqui 30 dias ele continua te ligando, você pode ir no Procon, fazer uma reclamação que essa empresa vai ser autuada. Ela vai receber uma multa enorme por causa disso aí. Nós já temos entrado com medidas coletivas em relação a essas questões aí dessas ligações indesejadas. Como que eu acho o Procon? Eu que estou lá no interior, estou longe de Goiânia. Esse caso específico aí, por exemplo, você vai fazer o bloqueio, você vai identificar qual que é a empresa que está te ligando. Porque quando te liga a primeira vez, você sabe quem é, você atende, quando você consegue falar, né? Porque às vezes fica 3, 4 segundos tocando o telefone ali, você fala alô, alô e cai. Quer dizer, muitas vezes você não sabe nem quem está te ligando. Você entra no Procon Web, né? Que é o site nosso oficial que está na internet. Você faz a sua reclamação pelo próprio Procon Web. Você não precisa ter o Procon ali na sua cidade, você faz pelo Procon Web. Estando aqui em Goiânia, aqui na Rua 8, ali no centro, que nós estamos com uma grande novidade que nós instalamos em fevereiro, Márcio, que foi o VaptVupt Procon Goiás. O Procon, o atendimento, ele não era agendado. Nós saímos aí de uma média de tempo de espera para você ser agendado de 1h30, mais ou menos, para 18 minutos. Olha que beleza. A pessoa chega no Procon hoje, ela vai ser atendida em até 18 minutos, é a nossa média de tempo. Porque agora você faz o agendamento, você vai com tranquilidade, né? Mas você que está aí no interior aí vendo a gente aí, entra no Procon Web, né? Você sabe que você tem essas ligações indesejadas, faz o bloqueio e se aquele número daquela empresa continuar te ligando, você pode entrar com uma reclamação individual no Procon, que o Procon vai autuar aquela empresa. Aí as ligações diminuem. Aí pode fazer isso tudo online também. Você pode fazer isso tudo online. Fernando, sabe o que eu fiz desse caso específico? Fui lá no Instagram, printei me ligando, né? Aí escrevi o nome do banco e fiz uma
cornetação. Eu falei, pensa no bando desesperado, viu? Rapaz, não deu 5 minutos, me responderam lá no Instagram, pedindo desculpas, sei lá o que e tal. E aí, resolveu, gente, por alguns dias. O Instagram, isso é uma pauta boa. O Instagram tem funcionado muito como fonte de queixa e resolução também de conflito. Porque, às vezes, a gente fica insistindo, tratando e ligando, e às vezes você recorre até ao PROCON, mas enquanto você não expõe a empresa ali ao vexame, parece que eles não resolvem. Eu falo que a rede social ela é para o bem e para o mal, né? Você vê hoje, quantos produtos você vê lá vendendo no Instagram que não tem preço? Mas o Código do Consumidor exige que qualquer produto que seja vendido tenha preço. Né? E as pessoas estão cada vez mais evoluídas em fraudes porque eles copiam um site tão perfeitamente que às vezes ele troca uma letra. Né? E você entra achando que você está naquele site oficial, você está entrando num site que não existe, ele pega seu cartão, ele vai pegar o dinheiro da sua conta e você não vai receber o produto. E a hora que você viu, eles estão ali há 10 dias fazendo isso com milhares de pessoas. Né? Então, a rede social, ela tem que ter muito cuidado, principalmente nessa questão de consumo. Gente, e a inteligência artificial está na mão de bandido também. Porque eles estão ligeiros para aplicar golpes. E enquanto a gente não tem ferramenta de controle desses milhares de números que nos ligam aí, eles com certeza já dispõem de uma central dessa, de uns robozinhos desses, porque para aplicar golpe, eles são ágeis. Não, e que você recebe de ligação todo dia, você é correntista do Itaú, está acontecendo uma operação indevida, uma compra de tantos reais na sua conta. Carteira de motorista, né? Site do Detran, clique aqui para renovar, você está com pontos. Tem que ter muito cuidado. Assim, não pode abrir e-mail desconhecido. Site do Instagram, que se você for comprar, tem que ter aquele selo de verificação. Né, você olhar ali nos comentários, né, que se aquilo que você está comprando tem comentário. Às vezes tem lá 80 mil seguidores, uma página no Instagram ali. A hora que você vê, tem 5 comentários. Né, uma página que está ali tem há 2 meses. Verificar se no site tem aquele selinho, aquele cadeado para você fazer uma compra mais segura. Olhar o site, se o endereço do site é o mesmo que entra lá na página de busca e coloca qual o site oficial dessa loja, tal. Saber se o endereço está correto. Né? Tem que ficar atento porque a turma está esperta. O PROCON tem um painel desse, né? A gente está falando em expor as empresas que prestam um mau serviço. Por exemplo, é o que o Reclame Aqui faz, né? Certo. Você vai lá e denuncia e vira e mexe, a gente vai comprar alguma coisa, de fato a gente recorre ao Reclame Aqui. Isso. Seria interessante para o PROCON ter um painel desse, né? Uma exposição dessa das empresas que prestam um mau serviço. Hoje, qualquer pessoa que liga no PROCON, no 151, né, para pedir informação, nós falamos se aquela empresa tem alguma reclamação, você pode ligar lá e perguntar, estou comprando aqui em tal lugar. Por isso que é lei ter aquele adesivo lá do 151 em qualquer estabelecimento, né? Você chegar lá, vou ligar aqui, saber se essa empresa que você vai ali fora, liga ali, estou comprando aqui, tem reclamação aqui, tô aqui trocando um pneu, posso comprar esse pneu aqui, porque essa mecânica aqui não vai falar que meu carro quebrou inteiro, você liga no PROCON. Nós divulgamos de 3 em 3 meses as grandes empresas que são mais reclamadas, mas são muitas. São muitas. Realmente, se você entrar com o CNPJ de cada uma lá, você assusta. Marquinhos, nesse período que você está à frente do PROCON, o que foi o caso assim, mais absurdo que você vivenciou? Você falou, não, gente, aí é demais. Você tem, assim, de 0 a 80, né? Você tem desde golpistas que fazem o falso consórcio, né? Crime organizado, que realmente você está achando que está comprando um carro, que está comprando uma moto. Aquilo ali é só um documento de análise financeira e a hora que você vê, você já deu 30, 40, 50 mil. Pessoas perdem casa, carros, entrando em golpes de falso consórcio. Né? Fiscalizações de posto de gasolina mais intensas, né? Então você tem de 0 a 80. E você tem até pessoas que chegam lá, que compraram produtos aí em sex shops aqui, que comprou boneca inflável que veio furada. Então você tem... e ele levou a boneca. A hora que eu sopro ela não enche. Eu fui soprar a boneca lá, falei, não precisa encher a boneca.
Não creio. Então você tem de tudo. Bebê Reborn já teve? Alguém que Bebê levou Reborn lá? ainda não Levou, teve, mas falou, vai "Só ele não é ter. tão realista Eu tenho certeza que vai ter agora com essa com essa É, onda. com essa loucura que está acontecendo aí, com certeza vai chegar a mãe lá com o bebê reborn lá. Mas tem de tudo. Tem de Que tudo. isso. que loucura. Marco, tem uma questão que é a celeridade da resposta, né? Vocês têm avançado nisso também? Porque uma vez que se faz a queixa, a gente fica ansioso aí para ter uma solução para aquele Com conflito. certeza. E às vezes isso demora mais do que a gente gostaria. Eu acho que esse foi um dos motivos, né, que quando o governador me chamou para estar fazendo parte do PROCON, é para realmente desburocratizar essa questão do órgão público, né? O governador, desde que ele assumiu o Estado, ele tem desburocratizado esses órgãos públicos, né? Desde o Expresso, que tem dado exemplo aí. Hoje nós somos o Estado mais digital do Brasil, né? Então, o PROCON não poderia ser diferente. Dia 6 agora de junho, não, dia 2 de junho, nós vamos estar inaugurando o nosso novo site, que é o ProGo. Vai ser um site bem mais moderno, né, que nós vamos otimizar todas as ferramentas do PROCON, desde o atendimento até o julgamento dos processos, né? Porque como são muitas, são 4 mil reclamações por mês, para você ter ideia, que o PROCON recebe. No mínimo, são 4 mil reclamações por mês. Então, são muitas reclamações, fora a demanda da fiscalização, né? O PROCON hoje fiscaliza em média de 10 a 15 empresas por dia, né? Então, isso a hora que você junta no bolo, fica muita coisa. Mas nós temos muitas ferramentas hoje, né? Muitas vezes a empresa que demora também para responder. E muitas vezes você fica à mercê também do cartório, você tem que mandar uma notificação via cartório. Com esse novo sistema que nós vamos estar implantando, nós vamos partir, com certeza, um futuro bem próximo, para as AR digitais, né? Quer dizer, uma empresa que receber a notificação com até 20 dias vai passar para 4. Porque realmente aquela pessoa que teve uma reclamação, ela fica frustrada com a demora. Isso. E a empresa, às vezes, demora para responder também, e você, às vezes, notifica a empresa porque ela não respondeu, né? Com certeza, com esse novo sistema que está sendo implantado pela Secretaria de Segurança Pública, que vai ser implantado agora em junho, vai ser um divisor de águas aí no órgão. Márcio, vamos falar do Sicredi? Fernanda, o Sicredi, ele te possibilita todos os produtos e serviços tradicionais dos bancos, mas com diferenças enormes. A começar lá, você não é correntista, você é cooperado. Você, inclusive, faz parte dos resultados daquela cooperativa. O outro ponto muito marcante dentro do Sicredi, o atendimento é humanizado, personalizado. Eu sou cooperado do Sicredi, posso dar esse testemunho. E também o Sicredi é amigo da comunidade. Nós temos inúmeras ações das nossas associações comerciais. O Sicredi sempre está conosco, está nos ajudando. Então, se você vai empreender ou já empreende, já tem um negócio, conheça o serviço do Sicredi, eu tenho certeza que você vai apaixonar. Marcos, uma outra questão também que está em voga é o superendividamento, né? Porque apesar de ter uma limitação nos consignados, os bancos eles são custosos, né? Principalmente quando aposentado, na sua maioria com poucos estudos, idade avançada, muita vulnerabilidade financeira. Muito. É uma presa fácil para um funcionário que tem meta, que tem que cumprir meta, que se ele não cumprir, corre de perder o emprego, e acaba que vai enfiando operações na conta do aposentado. Quando ele vê o que tem de empréstimo e as operações de banco, sobra migalhas para ele passar o mês. Eu tenho conversado muito isso com a nossa parte jurídica, né? O PROCON tem agido muito forte em relação a esses empréstimos consignados. Hoje em dia, para você estar pegando uma assinatura, você tem que ter uma testemunha e ir ao banco, né? Eles não podem mais estar fazendo aqueles empréstimos como antigamente fazia por telefone, tá ligando, né? Existe lei estadual que se você vai pegar um dinheiro no banco, se você vai pegar um empréstimo consignado ali, você tem que ter uma testemunha e tem que ir no banco, mas as pessoas não têm feito isso. E por mais que a gente fiscalize, a gente tenta ir a esses estabelecimentos, o estado de Goiás tem 246 municípios, então não é fácil. Então eu falo que está cada vez mais difícil. O superendividamento, você vê que tem acontecido aí nos bets, aí, as pessoas se endividando aí, né, usando quase 3 bilhões aí do Bolsa Família aí. Isso tudo começa desde lá de trás, né? Não só o vulnerável mais idoso, mas também desde ali da pessoa na escola. Nós temos conversado muito com a primeira-dama, Márcio,
para entrar com um projeto nas escolas estaduais, das mais de 1.000 escolas estaduais, com um projeto de superendividamento. Levar ali para aquele ensino médio, para aquele adolescente, já começar a explicar que os pais não podem... O pai não pode estar pegando cartão do filho, o filho não pode estar pegando cartão da mãe. Aquilo já vai começando a fazer dívida, você começar a gastar mais do que você recebe. Então, eu acho que isso parte também não só da conscientização dos mais vulneráveis, você fazer um trabalho muito forte em cima dos bancos para que eles estejam cada vez mais coibidos de fazer isso, mas também começar lá atrás, né? Começar nas escolas. Então, é um projeto aí do superendividamento que nós vamos fazer em parceria com o Goiás Social para estar levando isso não só para o Goiás Social, mas está indo também através de oficinas. A ideia do PROCON não é aumentar matérias para os professores. A gente sabe que os professores do estado já dão muito, já trabalham muito. Hoje somos o primeiro no IDEB, não é à toa, porque os professores nossos são os melhores do Brasil. Então, nós não queremos levar mais matérias, mas levar através de oficinas para essas escolas e começar a ensinar o superendividamento, a educação financeira, desde aquela pessoa ali já na adolescência, saber o que não pode fazer, o que pode gastar, o que é prioridade, o que não é. Mas, realmente, é um tema muito sensível e que as pessoas estão cada vez mais caindo, né? As pessoas estão cada vez... menos dinheiro, as pessoas estão cada vez mais endividadas. Nós temos hoje quase 70 milhões de endividados no nosso país. Quase 30 milhões de super endividados. Né? Por quê? Você vê aí um desleixo total do governo federal, inflação lá em cima, gasta mais do que arrecada e você acaba que as pessoas estão ficando vulneráveis porque elas estão sem dinheiro. Por que ela cai em golpe? Ela quer comprar um produto mais barato. Né? Eu vou comprar esse aqui mais barato. Milagre não existe. Se aquele produto está muito barato, tem alguma coisa errada ali. Mas a pessoa está dura. Ela cai em golpe, ela quer comprar mais barato. Né? Por que às vezes cai um dinheiro na conta, R$2.000 ali, ela nem sabe o que é aquele dinheiro, a hora que ele vê, ela já está pagando. Realmente, essa questão da educação financeira, ela vem desde lá de trás e converge, né? Acho que talvez por um governo federal aí sem desmando, que faz com que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de comprar comida. Marcos, já existiu em uma época aqui em Goiânia uma queda de braço travada com os postos de gasolina por conta do preço dos combustíveis. Agora parece que vocês deram uma trégua em relação a eles. O que aconteceu? Eu tenho conversado muito com o Márcio do Sindiposto, né? Por mais que a gente tenha muito conversado, acho que a maior reclamação que o PROCON tem hoje é aumento de combustível. Você pode fechar uma empresa aí, mas de repente ele fala, mas e o posto de combustível? Está lá no Instagram comentando o posto de combustível. A gente tem tentado orientar muito os postos de combustíveis, né? Mas acaba que qualquer variação que se tenha, o PROCON realmente é acionado e o PROCON sempre vem à tona. Por que o PROCON não fiscaliza? O PROCON fiscaliza. Para você ter uma ideia, Fernanda, Márcio, no ano passado, de 10 postos de gasolina que nós fiscalizamos, 4 foram autuados. Então, 40% foram autuados. Não é que o PROCON tem conversado mais, é porque, exemplo agora nesses últimos meses, quando o etanol aumentou R$1, né? Nós saímos aí de um etanol de R$3,80 para R$4,80. Nós tivemos aí quase 50 postos de gasolinas notificados. 30% desses postos foram autuados por prática abusiva. Então, assim, nós estamos tentando, através do Sindiposto, mostrar que aquele consumidor ali, ele realmente, o aumento daquele combustível tem que ser justificado. Por que que o combustível ele aumentou R$1 o etanol se não teve um aumento da distribuidora? E 30% vendendo com preço indevido? Com preço indevido. É um número absurdo. É um número muito alto. Nós estamos fechando essa semana essas notificações. A gente deve estar levando isso para a imprensa até semana que vem. Vocês estão sendo os primeiros, a gente está informando isso aí. Porque você não tem justificativa de aumento de distribuidor. Você não tem aumento de frete. Você não tem escassez do produto. Você não tem aumento do sindicato lá dos frentistas que aumentou o preço de salário. E ele sempre tem uma justificativa. Sempre tem justificativa. O que o PROCON tem feito? O PROCON, ele tem notificado, né, tem divertido, mas quando vem a prática abusiva, não tem como. A prática abusiva ela é coibida e esses postos serão autuados por esse aumento injustificado.
Mas é o que eu tenho falado. O PROCON tem tido uma relação, não só com o Sindiposto, mas sindicato das escolas, a AGO, o sindicato da Associação dos Supermercadistas, agora das óticas agora, que teve essa nova lei, que agora tem que ter o responsável técnico. Então, a gente tem conversado com muitas associações para estar coibindo essas práticas abusivas. Mas quando tem, não tem como. O PROCON está para autuar. O ano passado, nós, como eu falei, de 10 postos, 4 foram autuados. E desses 4 que foram autuados, 60% foram por práticas abusivas. Márcio, vamos falar da Mag Seguros? Fernanda, a MAG é uma seguradora especializada em seguro de vida, sobretudo coletivo. É sempre importante a prevenção. Então, não pense 2 vezes, busque a sua proteção, a proteção do seu empreendimento. Márcio, como é que eu tenho acesso a MAG Seguros? É só procurar nossas associações comerciais, que lá você vai ter todo o respaldo. Marquinhos, a gente anda muito pela FACIEG, né? E a gente se depara com muitos casos de empresas, pequenos empreendedores, que não seguem ritualisticamente o Código de Defesa do Consumidor, não por má fé, Sim. mas por desconhecimento mesmo. Com certeza. Né? Vocês têm alguma parceria com o Sebrae, por exemplo, para levar esse conhecimento? Porque, na verdade, cá entre nós, o direito do consumidor tinha que ser ensinado na escola, né? Lá na base. Mas do mesmo jeito que o consumidor tem uma deficiência de conhecimento nesse aspecto, você pode ter certeza que a maioria esmagadora das empresas, sobretudo as de pequeno porte, também tem. Como que nós estamos conseguindo melhorar esse cenário? Márcio, você falou uma coisa muito interessante, né? Principalmente vocês são grandes defensores do nosso comércio, né? Defensores dos profissionais liberais, né? Eu falo que o estado de Goiás hoje é um estado muito pujante, né? E realmente a economia do nosso estado, ela faz parte desses grandes empresários. E você falou uma coisa certa. Existe muitas vezes, não é aquela empresa não faz aquilo porque quer, realmente é por falta de conhecimento, desde daquela coisa pequena, pô, eu não sabia nem que eu só era obrigado a ter ali pregado ali a lei do troco, eu não sabia que eu tinha que ter o 151 ali pregado. Tenho conversado muito com o Marcelo Baioc também, tenho conversado com o CIMESO, já tive com o CIMESO diversas vezes também, durante esses últimos 2 meses. Nós temos feito essa aproximação com as associações e com os sindicatos. Porque como que o PROCON vai orientar e vai educar? Tem que ser através das associações, porque você vai mais focado naquele segmento, né? Por exemplo, sindicato lá das escolas, conversamos com o Flávio, explicando o que os donos de colégio, o que é venda casada, o que não é venda casada, né? Quer dizer, antes mesmo de começar a matrícula. A matrícula vai começar esse ano lá para novembro. Né? Então, nós já estamos marcando reuniões a partir de julho e agosto para estar começando a levar um material didático, fazendo treinamento com o sindicato das escolas, por exemplo, para estar levando o que uma escola pode fazer, o que não pode fazer. Porque a gente fazer isso sem ajuda, como você falou, das associações, dos sindicatos, né? das próprias federações, é muito difícil a gente conseguir chegar lá naquele consumidor final, aquele mercado pequeno, principalmente do interior, né? Para você ter uma ideia, nós temos hoje mais de 5 mil mercados no estado de Goiás. 85% são pequenos. Né? O pai está no caixa, a mãe está ali no caixa, o pai está ali no açougue, o filho é o estoquista. Né? Então, temos conversado com a Agos. Nós precisamos levar essa educação do Código do Consumidor através de cartilhas, né? Através de notas técnicas. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito desde que eu assumi o PROCON. Mas são muitas associações, né? Então são muitas empresas, né? Nós temos mais de 246 municípios. Imagina quantas empresas a gente precisa chegar para estar levando essa questão do Código do Consumidor. Então a gente tem feito principalmente pelas maiores, né? Pelas associações comercial, Sindiposto, escolas, para que isso chegue cada vez mais rápido ao empresário, principalmente aquele empresário que não está agindo aí de má fé. Ele realmente... É por isso que a gente tem aumentada as notificações de advertência. Para você ter uma ideia, depois que nós assumimos o PROCON, nós aumentamos em 180% as notificações de advertência. Quer dizer, nós adverte primeiro aquele estabelecimento. Olha, você está fazendo isso errado. Estou te dando uma chance, companheiro. Então, se nós aumentamos em 180% as notificações de advertência. Uhum. Porque se você for levar... Você tem que ajudar também o empresário, que a gente sabe que aquele empresário é o que gera emprego, aquele empresário é o que gera renda para o Estado, é o que paga impostos. Né? Então,
esse é um trabalho, não é fácil, né? O Código de Consumidor nos obriga a levar essa conscientização, essa educação, e tem que ser através das associações, das federações, para que isso chegue mais rápido ao consumidor. Na sua fala, você comentou venda casada. Para quem está nos assistindo e não tem familiaridade com o termo, o que é a venda casada? É um casamento mal feito? Não chega a ser tão um casamento mal feito, mas vou dar um exemplo. Você vai lá fazer um empréstimo bancário. Ó, eu comprei uma casa. Então, você assinou o contrato lá com o banco. Em 30 anos, tantas parcelas de R$1.000. Aí o banco te obriga a fazer um seguro ali naquela casa. Um seguro de incêndio, um seguro de vida, isso é venda casada. Muitas pessoas nem sabem disso. Muitas vezes nós temos inúmeras reclamações de bancos aqui que fecham um parcelamento e a hora que vem você está pagando R$3, R$4.000 de um seguro para sua casa pegar fogo. Você tem que fechar um seguro, mas você não tem que ser obrigado a fechar com um banco. Você pode cotar, você pode pegar o mais barato. Caso de escolas, muitas vezes você está fazendo a matrícula ali na escola, ela te obriga a comprar o material dela. Você não pode ir numa livraria, tá escolhendo o seu próprio material. Você falou da intenção do PROCON, claro, em ajudar o empresário que quer ser ajudado. Mas tem alguns que agem de má fé também, né? Por exemplo, o que acontece em supermercados. A gente já viu situação ali de produto vencido ter o preço remarcado e ser colocado à venda, e vocês flagram essa situação, né? Carne, produto perecível. Que vai fazer mal para quem consumir, mas as pessoas têm o abuso de irem lá e remarcar o preço daquilo na cara dura. Isso não tem perdão, isso é autuação já de imediato, né? Você pode até fechar o estabelecimento. Nós estamos fazendo agora, para você ter uma ideia, Fernando, uma parceria com a Agos, Associação dos Supermercadistas, através do Cirlei, que é o de olho na validade. Aquele estabelecimento que estiver no de olho na validade, você chegou no mercado aqui no estado de Goiás, viu lá um refrigerante vencido. Você não precisa ir no PROCON reclamar. O mercado vai te dar aquele outro produto na hora. Ele vai te repor na hora. Então, você chegou lá, achou um leite vencido. Você vai pegar o leite, vai chamar o gerente antes de você pagar. Você não pode fazer isso depois que chegar em casa. Olha, esse leite está vencido. Aí você vai lá e troca o leite. Para você ver que a gente tem levado uma parceria com as associações. Mas isso é obrigação deles, não? É obrigação, mas muitos não fazem. Aí você tem que ir no PROCON reclamar. Mas depois que você já pagou. Aí depois que você já pagou, tudo bem. Muitos não trocam. Por isso que a gente tem sido abarrotado de reclamações de produtos vencidos no PROCON. Essa é uma ideia para que aquilo seja resolvido na hora, né? Mas essa questão do produto vencido, isso aí a gente tem encontrado muitas vezes realmente, e isso a pessoa não tem que ser reincidente. Já pegou o produto vencido, é multa, e multas são altas, porque você pega a multa em cima do faturamento da empresa. É uma questão, assim, a gente direto está mostrando isso, a mídia está mostrando isso, né? É uma situação recorrente e, de fato, tem que ser cobrado mesmo, porque o consumidor não pode ficar fragilizado dessa maneira. Chegar lá em casa, você descobriu um negócio vencido, podre, né? E você levou para casa. Que situação. Vocês vão ficar com sede nova agora? Então, nós estamos tendo muitas conquistas, né? A própria instalação do VaptVupt. Nós estamos fazendo uma parceria também com o Tribunal de Justiça agora para ter mais audiências de conciliação. Para você ter uma ideia, nós aumentamos em 300% as audiências de conciliação nesses 4 primeiros meses em relação aos 4 primeiros meses do ano passado. O que é isso? Aquele cliente chega com uma reclamação, para não demorar muito para que aquilo vire um processo administrativo, você já chama a empresa, puxa ela para o seu lado e fala, olha, tem que resolver o problema do consumidor. Eu peguei um produto vencido não, peguei uma geladeira quebrada, a empresa vai lá te dar outra. Eu comprei uma passagem aérea, não me pagaram, a empresa devolve o dinheiro. Então, nós estamos aumentando o número de conciliações. E nós estamos agora numa mudança de uma nova sede. Nós estamos ali na Rua 8, já estamos ali há muito tempo. É pequeno, né? Já? Já é pequeno e como o governador tem sempre nos apoiado para estar julgando mais processos, para que, como você mesmo falou, Fernando, para que esse tempo de resposta do consumidor seja abreviado, nós precisamos de estruturas físicas melhores. Então, o governador já nos autorizou, já temos 2, 3 sedes aí em vista aí, acredito que até o final do ano nós vamos estar de cara nova aí.
Ô, Marco, como é que você foi parar no Procon? Quem é o Marquinho a quem o Márcio tanto se refere? Marquinho Palmerston, muito conhecido em Caldas Novas. Por quê? Eu sempre tive uma trajetória na política, quando eu fui vice-prefeito em Caldas Novas, né? Depois me tornei deputado estadual, tirei o pé do acelerador aí, acabei focando nas minhas coisas pessoais, na minha parte privada, e o governador Ronaldo Caiado me convidou para vir para o União Brasil, há 3 anos atrás aí. Entrei no governo como assessor especial, gostei muito de ficar como assessor especial, porque eu tive a oportunidade de representar o governador em diversas áreas do estado. E no ano passado, ele, pela minha questão de administrador de empresas, pela minha gestão, ele falou, olha, eu preciso que você venha para o Procon lá para nós darmos um gás no órgão lá, você aceita o desafio? E a gente não tem que aceitar os desafios lá, aceitamos, entramos lá em maio para poder mostrar que o estado de Goiás, tudo que ele faz, ele tem que ser o primeiro, né? E qual que é o tamanho do Procon hoje, em termos de sedes, unidades e de funcionários? Bom, o Procon hoje ele é um órgão que tem 150 servidores, né? Nós temos aí... hoje a nossa sede está com 2.000 metros quadrados. Né? Então, o Procon estadual, para você ter uma ideia, nós fiscalizamos, nós tivemos presente em 140 municípios no ano passado, porque nós temos hoje 33 Procons municipais no estado. Então, o Procon Goiás ele é responsável pelos outros 216 municípios que não têm Procons. Né? Uma das coisas que nós estamos ampliando agora, Márcio, estar aumentando os números de Procons municipais no estado. Através da onde? Através dos próprios VaptVupts. Né? 77 cidades do estado de Goiás têm VaptVupts. Né? Então, por que não colocar o Procon ali municipal dentro daquele VaptVupt? Para aquela cidade ali menor ali, que muitas vezes porque as pessoas, não é todo mundo que tem o discernimento de entrar na internet, fazer uma reclamação, criar um login. Muitas pessoas que realmente não gostam e não entendem. Né? Então, a gente está fazendo com que agora muitas cidades do estado que não têm o Procons tenham essa maior capilaridade para que as pessoas possam ir fisicamente no VaptVupt e abrir a sua reclamação individual. Então, esse é o trabalho do Procon. Fazer uma gestão que as pessoas dos 246 municípios tenham mais acessibilidade a poder fazer as reclamações hoje, que muitas pessoas não fazem e quando querem fazer não tem ali aquela habilidade de entrar na internet. Então, uma das coisas que eu fiz, que eu estou entrando no órgão, é estar aumentando essa capilaridade do Procon Goiás, né? Além de fazer o trabalho de fiscalização que nós já temos feito. Você foi vice-prefeito de Caldas, foi deputado em 2015, a carreira política está adormecida por enquanto, pretende voltar, como é que é isso? Bom, eu estou preparado para o que der e vier. Eu falo que a gente que está na política, aquele bichinho, a mosca azul morde a gente ali, a gente está sempre no sangue, né? Eu estou muito feliz, né, com essa conduta do governador Ronaldo Caiado, a pré-candidata à presidência. Então eu falo para ele, eu vou aonde o senhor mandar. Né? Nós temos bons nomes aí para estar pleiteando para deputados estaduais, deputados federais, a nossa base tem aumentado cada vez mais. Nosso vice Daniel Vilela tem, com muita sabedoria, articulado muito bem nessa questão política no nosso estado. Então, assim, eu vou onde me mandarem, Fernanda. Estamos fazendo um trabalho bom no Procon. Falo para ele, quero entregar essa sede nova, quero aumentar essa quantidade de servidores, a gente cada vez mais com um sistema novo que vai estar vindo por aí também, está modernizando o órgão. Vocês abriram concurso para o Procon? Abrimos agora, até o dia 20 de junho, nós vamos estar recebendo 20 novos servidores. Daqui a uns 20 dias nós vamos estar com novos 20 servidores aí, que com certeza vai ajudar muito o órgão. Pessoas capacitadas também, com salários bons, pessoas que vão poder agilizar principalmente nessas decisões de processos administrativos para que corra mais rápido, para que aquele consumidor possa ter a resposta que merece. A gente não pode deixar de mencionar também sua atuação forte no turismo de Caldas Novas. O Marquinho do Privé aposentou? Como é que tá? Não, a gente que está no turismo aí, a gente é um apaixonado, né? Eu falo que Caldas Novas é uma cidade que está entre as 10 cidades mais visitadas do Brasil. Caldas Novas perde praticamente para a praia.
Quando você vai para o turismo do interior, ela é a primeira colocada, sem sombra de dúvidas. Ela perde ali para Porto Seguro, Rio de Janeiro, Maceió, né? E a gente precisa até contextualizar, o senhor esteve à frente do Grupo Privé por muitos anos, né? Quantos anos? Na verdade, o Grupo Privé foi sempre um grupo familiar, né? A família nossa, Palmerston, ela vinha lá da pousada do Rio Quente. Hoje, que é a pousada do Rio Quente, que ele era uma fazenda. Antigamente, né, meus avós, eles compraram aquela fazenda. Olha! Isso é até uma história muito antiga. Aquela fazenda ali não tinha água fria para o gado. Porque você tem um rio quente ali que passa na fazenda. Você tinha uma dificuldade muito grande de água. Então, o gado ali era muito difícil vingar. E meus avós muito visionários, não, eu vou comprar essa fazenda aqui. O cara vendeu a fazenda para ele. Não prestava para gado. Eu vou pegar outro bobo aqui. E ele já tinha na cabeça toda aquela parte bonita que é hoje a pousada do Rio Quente, aquela parte de pedras, aquilo tudo foi a família que fez lá atrás, na década de 70. E aí partimos para o Grupo Privé, né? Então, assim, nós estamos no turismo aí há mais de 40 anos, né? Ainda continuo mexendo ainda com algumas coisas em Caldas Novas, né? Com a parte de hotelaria, parte de mineração. Mas a gente que está no meio do turismo, a gente é um apaixonado, né? Eu falo que o estado de Goiás aí, né? Não só Caldas Novas, mas Pirenópolis, nós temos tantas belezas naturais aí que a gente pode estar sempre investindo, né? O estado mais seguro do Brasil. Eu falo que a pessoa que quer viajar como turista, ela quer vir para o estado também seguro, né? Isso o governador tem mostrado para as pessoas. Estive em São Paulo esses dias no evento do Procon, Márcio. Eram às 6 horas da tarde, eu falei, eu preciso ir na padaria comprar uma água ali pro hotel. O cara falou, vai, mas tira sua aliança. Você olha que ponto nós chegamos no estado igual São Paulo, no estado igual Rio de Janeiro, né? E hoje o estado de Goiás ele é referência na segurança pública. E isso para o turismo é muito importante. Você poder saber que você vai para Caldas Novas, você vai poder andar de carro aberto, vidro aberto, andar de celular na praça à noite, para bar, para restaurante. Então, a gente tem usado muito isso também no nosso segmento do turismo aqui no nosso estado. Marco, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigada por dispor do seu tempo para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Obrigado, Fernanda. Parabéns aí, Márcio, pelo trabalho, né? Sei que você é um grande incentivador da geração de emprego, do comércio, né? E conte com o Procon para que a gente possa estar caminhando em conjunto com as associações também, com o interior, para que a gente possa estar levando não só, né, essa defesa do consumidor, mas fazer com que as empresas também cresçam cada vez mais, para que essas empresas possam cada vez mais elevar o estado de Goiás onde está hoje. Parabéns, amigo. Tamo junto. É isso, até o próximo episódio. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau. Bye, bye.